Alegria! Sou o pesquisador Capitão Bonfim, desse canal de história especial para você. Você que ama história, quer saber tudo sobre história, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar atento a tudo. E teremos um vídeo toda semana especial de um fato, de uma história, de um acontecido, de um grande ídolo, mito da sociedade. E, sabendo da história, podemos construir um futuro, até para não repetir os mesmos erros do passado. Como primeiro vídeo, falaremos do maior de todos os generais, General Lúcio Sétimo Severus, o general que virou imperador. Preparado? Vem, capitão. Nascido em 4 de fevereiro de 211 d.C., morreu aos 65 anos, com a idade, em Hebron. O imperador general, um grande general, nasceu onde é hoje a Líbia, chamada de Tripolitânia, Então, ele muitas das vezes é comparado como um imperador africano, Não, ele é de Roma, é romano. Aqui é a fisionomia dele, mais ou menos, hoje a computação gráfica dá um chivunque assim violento, da sua fisionomia. Lúcio Sétimo Severo, o grande imperador e o maior de todos os generais, Quando Severo morreu, o curso das operações dos bárbaros caledônios, acusava a província romana da muralha de Adriano. Então, quer dizer, os arcos do triunfo são em homenagem a Sétimo Severo. E a campanha militar, 18 anos de reinado, toda a missão, que nós temos, infelizmente, seus sucessores, Caracalla e Geta, não conseguiram dar conta. O nome Sétimo Severus era pesado e intimidava seus oponentes, porém, não era Lúcio Sétimo Severo. O futuro dos imperadores, e de um grande imperador, dependia muito das amizades e do que nós tínhamos de controle, que tínhamos de laços. Ele era de uma família de cônsules, uma família já de nobres, o que ajudou bastante ele galgar as carreiras, tanto de advocatos, fiscos, questor, foi nomeado questor 2 vezes. A genealogia ajudou muito o nosso grande general Lúcio Sétimo Severus, Ele tinha tanto da parte paterna quanto materna, seus avós, A família já era de nobreza, E cônsules. E isso permitiu que Roma abrisse portas para ele, Ele galgou carreira fortemente, até chegar ao Senado, mas vamos chegar lá. Vou mostrar para você a cidade natal onde ele cresceu e aonde ele teve uma boa educação, até porque ele tinha uma grande oratória. Aos 17 anos, ele deu o seu primeiro discurso em público. Promissor, mas também ia virar um grande imperador. A mãe de Severo, Fúvia Pia, era de uma antiga família plebeia que ainda em meados do período republicano ingressou na nobreza, tendo seus antepassados exercidos, inclusive vários consulados também. Então a família dele já era de nobres, Então, Leptis Magna, linda, vai ser originalmente fundada pelos púnicos. Lúcio Sétimo Severus, ele falava bastante latim, mas tinha um sotaque púnico. Muitas das vezes riam dele, porém sabiam da sua genealogia. Então não tinha jeito, Então muitos ricos moravam lá em Leptis Magna. Se tornou quem foi, E se tornou um imperador. Sétimo Severo recebeu a melhor educação na cidade de Leptis Magna, poderia fornecer, educado em latim e grego, Teve também, com certeza, aprendido a oratória, Como eu comentei, o seu primeiro discurso foi feito aos 17 anos de idade. Partiu para Roma em 162 d.C., a Meca de todos os jovens bem-nascidos do Império. Quando chegou a Roma, o imperador era Marco Aurélio, um parente ilustre, o recomendou. E dali começou o avanço da carreira de Sétimo Severus.
ele, até chegar a advocatus fiscus, né, que vai ser um cargo já como se fosse um advogado fiscal, né, ele entra nesse caminho e vai até o Senado. Mas ao longo da carreira não tinha como, mas ele é muito novo para ser senador. Porém, a sua genealogia, os seus parentes ilustres, né, o seu sangue nobre foi facilitando a sua chegada e o seu caminho. Com isso, abriram-se para Severo as portas do cursus honorum, a carreira das magistraturas, né? Então ele foi nomeado um dos vigintivi, membro do colégio de 26 magistrados juniores, né, que cuidavam, entre outras coisas, também dos casos judiciais menores e também da manutenção de estradas. Posteriormente, Severo foi nomeado advocatus fiscus, uma espécie de procurador público geral, né? Contudo, sendo ele ainda muito jovem para ocupar cargos elevados, né, a função da chegada de Roma, a epidemia da peste, Severo resolveu voltar para Leptis Magna. A peste matou muito em Roma, né? E ele foi nomeado questor aos 25 anos, né? Nesse período, enquanto volta à sua terra natal, e pouco depois da epidemia ele acaba voltando para Roma. E ao retornar a Roma, muitos senadores morreram, né? Muitas pessoas nobres de grandes cargos morreram. Então, como questor, Severo conseguiu enfim ingressar legalmente no Senado romano. Vale ressaltar que muitos cargos haviam ficado vagos, como eu falei, né, da virulência da referida peste. Então, Severo progrediu ainda mais no serviço público, nomeado questor pela segunda vez, e daí começou a sequência, e foi tido como apontado como proconsul da África, na qualidade de legatus pro praetor, ou seja, de governador. Novamente, de volta a Roma em 74, Severo foi escolhido como candidato do próprio imperador, tribuno da plebe. Nosso grande general, ele tinha esse lado político, mas a sua grande fé em outros deuses, né, tinha esse misticismo, então ele acreditava fortemente e era vencedor em tudo que fazia. Ao mesmo momento que ele estava na carreira política, ele também estava na carreira militar. Então, os romanos tinham muito isso, estar na carreira política e no exército. Ele era tão bom na carreira política, a ponto de, mesmo tendo sangue nobre, galgar os altos postos, né? Chegar ao Senado. Mas ao Senado, ele não se adaptou. A visão que ele tinha de Roma era bem diferente, né? De lutar pelo Império, lutar por Roma, romano na alma, e preferiu, sim, entrar para o exército e, aclamado por ele, se tornou general. E a sua carreira começa a ficar um pouco menos no Senado e avançar mais na parte militar. Todo o que ele acreditava nas premonições, né? Então, ele dizia, vai acontecer, e acontecia. Tinha fé em alguns deuses pagãos, e seguia na sua linha de pensamento, pagãos para uns, para outros não, né? Na sua linha de pensamento e na sua fé, galgando postos, né? Até chegar aonde ele queria chegar. Sétimos sentia-se muito ligado a Leptis Magna, né? Sua terra natal, e por isso parece natural que voltar a casa. Então ele resolve se casar aos 30 anos de idade, né? E tem escolhido uma esposa natural, Leptis Pássia Marciana, originária também de uma família de origem púnica, né? O casamento com Marciana durou 10 anos. Tiveram 2 filhas, mas não resistiram, faleceram, né? E mais à frente ele volta a se casar, viúvo, né? E na província da Síria encontrou a mulher Júlia Doma, que era a mesma descendente de uma casa real de Semiceremidas e Soêmios, reis sacerdotes na cidade da Síria, e era habitada por um povo de origem semítica, árabe beduína, que falava aramaico.
Além disso, né, a previsão astrológica, certamente Severo foi incentivado a casar-se com Júlia pelo fato dele ser muito bonita, né, e também de se encantar pelo misticismo. Então, ele era um imperador diferente, não era cristão, mas não era cristão mesmo. Então, com a aprovação do pai de Júlia Doma, Júlio de Bássicos, sumo sacerdote do templo, né, ele vai avançar com a sua esposa e terá filhos, né, que vai ser Caragala e Geta. No seu segundo casamento, se a astrologia, as predições, o que ele previa, e também a nova filosofia, ideologia sacerdotística do seu sogro, né, e também tudo que aconteceu astrologicamente na concepção de Sétimos, foi exatamente o seguinte: deu certo, né? O segundo casamento, a carreira dele, e o sucessor do imperador também via Lúcio VII Severus como um grande homem e um grande imperador. Então suas legiões, porque ele também era militar e galgava patentes e vencia e era vitorioso no avanço de Roma, né? Roma praticamente tomou o mundo inteiro. Roma chegou. E nesse momento ele avança mais, sempre avançando, avassalando. Marco Aurélio era o imperador e foi sucedido pelo seu filho Cômodo, né? Logo que Cômodo nomeia Severo a governador da importante província da Panônia, na fronteira do rio Danúbio, que implicava no comando de várias experimentadas legiões de exército, foi nessa privilegiada posição que Severo encontrava-se quando o imperador Cômodo, após um reinado de anos de tirania e de vários excessos, foi assassinado. Um complô palaciano em 31 de dezembro de 1992 d.C. Ano de 1993 d.C. começou um novo imperador, Pertinax. Porém, antes do ano terminasse, os romanos ainda teriam mais outros 4 a ocuparem o trono, motivo pelo qual aquele que o ano passaria da história como o ano dos 5 imperadores. Depois da morte de Cômodo, várias buscas, né, a guarda pretoriana, soldados que só visavam propinas, né, tentaram aclamar, até o trono de Roma foi leiloado, mas as tropas de Sétimo Severo o elegeram imperador. Ele era um grande general, ele era bom com os seus soldados, pagava justamente bom salário, não era tirano, tinha legiões que o acompanhavam, legiões de ciganos, de várias religiões. Ele não fez como Nero, que tacou fogo nos cristãos, né? Porque dizia que a praga de Roma eram os cristãos, mas perseguia os cristãos, porque de fato eles perseguiam a todos e perseguiam a população. Roma tinha vários povos, tinham povos africanos, oriundos de outros países. Com o avanço de Roma, não tinha como dizer que Roma tinha somente os italianos, não, Roma era grandiosa. E Sétimo Severus foi nomeado imperador, o maior de todos os imperadores. E Roma viveu um período muito bom. Lúcio VII Severus tinha sua própria moeda e valia muito aquela moeda. Fundou sua própria cidade para seu retiro pessoal, aonde ele tinha todo seu próprio templo, né? Ele tinha o seu próprio templo, aonde era o sacerdote máximo e dominava os elementos, fogo, água, terra, né? Por isso foi eternizado, né? E ele é o maior de todos os generais, não só pela sua façanha, mas por saber controlar o povo. Após o seu falecimento, Roma caiu. Veio as invasões bárbaras, seus sucessores eram respeitados por serem severos, descendentes da linhagem de Severos, porém não tinham a mesma garra que o seu pai. Forte abraço a todos e atento ao próximo vídeo, hein?